Como nação, os Estados Unidos permanecem resolutos. Mesmo que todos os inimigos do país levantassem suas forças e atacassem simultaneamente, os vastos recursos, o formidável exército e o espírito resiliente da nação certamente prevaleceriam. No geral, os Estados Unidos são quase impossíveis de invadir. Mas essa é a parte importante. Apenas como um todo. Mas e os estados individuais? Como eles se sairiam diante de uma invasão? Hoje, vamos descobrir qual dos estados Unidos seria o mais vulnerável diante de uma invasão moderna e qual se manteria como uma bastilha impenetrável. Quase não há listas discutindo os estados dos Estados Unidos mais desafiadores de se invadir que não classificam este estado não contíguo dos Estados Unidos, pelo menos perto do topo. E por um bom motivo. A localização do Alasca no extremo noroeste da América do Norte proporciona uma defesa formidável. Seu terreno acidentado, milhares e milhares de milhas de paisagens geladas e vastas expansões desabitadas criam fortificações naturais que desafiariam até o invasor mais determinado. As temperaturas congelantes do estado, que já chegaram a quase 80 graus abaixo de 2 graus Celsius abaixo de zero em Prospect Creek, servem como um impedimento adicional, tornando qualquer tentativa de invasão uma empreitada perigosa. Isso sem mencionar o quão desafiador seria levar as forças de invasão para o Alasca em primeiro lugar. A maior parte dos 34 mil milhas de litoral do Alasca é praticamente impossível de se desembarcar. Ao mesmo tempo, qualquer invasão terrestre teria que passar pela fronteira Canadá-Alasca de 1.450 milhas de comprimento, que apresenta alguns dos terrenos mais selvagens e desafiadores da América do Norte. Simplesmente, invadir o Alasca seria um pesadelo logístico. Mas, para argumentar, vamos dizer que a força invasora consegue passar pelo terreno acidentado e pelo clima gelado de alguma forma. O que os espera do outro lado é uma presença militar bastante robusta. Com mais de 665 mil milhas quadradas de terra, mas apenas 733 mil habitantes, o Alasca é o estado mais escassamente povoado dos Estados Unidos. No entanto, isso também significa que tem a segunda maior concentração de militares nos Estados Unidos, com 20.757 membros do serviço ativo e outros 7.266 membros da Guarda Nacional e da Reserva. Também existem 9 bases militares no Alasca, a base da Estação da Força Aérea Clear, em Denali Borough, a base da Guarda Costeira dos Estados Unidos, em Juneau, a base da Guarda Costeira da Unidade de Segurança Marinha Valdez, em Valdez, a base da Guarda Costeira Integrated Support Command Kodiak, na ilha Kodiak, a base do Exército Fort Greely, a base da Força Aérea Eielson e a base do Exército Fort Wainwright, todas perto ou em Fairbanks, além da base conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage. O Fort Greely, no Alasca, abriga o sistema de mísseis antibalísticos de defesa de meio curso do Exército, sendo um dos 2 únicos estados com essa tecnologia. Estados a possuir tal capacidade de defesa crucial. Este componente principal da estratégia de defesa de mísseis dos Estados Unidos aumenta as próprias defesas do Alasca, que já são formidáveis. Fairbanks, onde Fort Greely está localizado, também é um dos principais locais de gastos com defesa no Alasca, com 451 milhões e 400 mil gastos em 2022, enquanto Anchorage representa cerca de 1/4 dos 4 bilhões de gastos com defesa do estado em 2022. Além das bases militares fortemente fortificadas, o Alasca possui vários fortes que podem ser usados como fortalezas defensivas. Estes incluem Fort Hall, na península de Kenai, e Fort Abercrombie, na ilha Kodiak. Como você pode ver, o Alasca é um centro fortemente fortificado que pode resistir a uma tentativa de invasão intensa e prolongada por conta própria. Mas é exatamente isso. O Alasca teria que fazer isso sobretudo por conta própria. Assim como as forças inimigas teriam dificuldades para chegar ao estado, quaisquer reforços e recursos também enfrentariam desafios significativos devido ao isolamento do estado. Como o Alasca não compartilha fronteira terrestre com os Estados Unidos, as únicas 4 rodovias interestaduais no estado, A1, A2, A3 e A4, são severamente limitadas em seu alcance e conectividade. Por isso, o Alasca não reivindica de fato o título de o mais difícil estado dos Estados Unidos de se invadir em nossa lista. O próximo estado que discutiremos não possui problemas de conectividade.
Uma das rodovias mais movimentadas dos Estados Unidos, a I-95, margeia sua costa sul. Essa vantagem o torna um dos mais difíceis de invadir? Vamos para Connecticut e descobrir. Além da I-95, Connecticut é servido por mais 5 interestaduais: I-84, I-91, I-291, I-384 e I-691. A localização estratégica de Connecticut no corredor Nordeste também lhe dá acesso a grandes centros urbanos, como Nova York e Boston, ampliando suas vantagens logísticas. Infelizmente, é isso para Connecticut. O 48º menor dos Estados Unidos, o estado tem apenas 4 grandes instalações militares, com apenas 2 delas sendo bases militares tradicionais, a Base Marinha do Centro de Segurança Marinha e a Base Submarina Naval New London, em Groton. As 2 restantes, a Academia da Guarda Costeira em New London e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Guarda Costeira em Groton, contribuem para a defesa de Connecticut, mas focam mais em treinamento e pesquisa do que em operações militares ativas. De fato, o Exército, a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos não possuem nenhuma base no estado de Connecticut. A natureza também pouco ajuda quando se trata de defender Connecticut. Claro, existem algumas barreiras naturais como o rio Connecticut, que corta o centro do estado, e a montanha Bear, que tem cerca de 700 metros de altitude. Porém, essas características são menores em relação às defesas geográficas mais robustas de outros estados. Connecticut também é o 4º estado mais densamente povoado dos Estados Unidos, o que torna qualquer planejamento logístico de defesa muito mais complicado. Connecticut não parece estar bem preparado para uma invasão, mas o estado está ciente disso. Por isso, teve o maior aumento nos gastos do Departamento de Defesa em 2022. O estado ficou entre os 10 maiores gastadores do ano, com 22 bilhões e 300 milhões de dólares gastos principalmente em 3 locais: New London, Hartford e Fairfield. O investimento maior em defesa impediu que Connecticut fosse classificado como o estado mais fácil dos Estados Unidos de se invadir em nossa lista. Embora Connecticut esteja aumentando seus gastos militares, ainda está longe de igualar o próximo estado que vamos discutir: Califórnia. Com 56,2 bilhões de dólares gastos em defesa em 2022, mais que o dobro de Connecticut, a Califórnia é o 3º maior gastador nos Estados Unidos. Dado o grande número de contratados de defesa, instituições de pesquisa e bases militares localizadas na Califórnia, essa figura não deveria ser surpreendente. Em 2022, foram gastos até 11,9 bilhões de dólares em contratos em San Diego, onde estão algumas das maiores empresas dos Estados Unidos, onde instalações militares estão baseadas. As instalações em questão são a base do Corpo de Fuzileiros Navais de Camp Pendleton, com mais de 42 mil militares em serviço ativo, e a Base Naval de San Diego, com mais de 24 mil militares. Mas essas 2 bases militares são apenas uma pequena fração da insana presença militar da Califórnia. Na verdade, o estado é classificado em primeiro lugar pelo total de bases militares dentro de um único estado. Algumas dessas bases incluem a Base do Exército Sierra em Hurlong, a Base Naval Concord em Concord, as Forças Conjuntas de Los Alamitos, a Base Camp San Luis Obispo, a Base Camp Roberts em Monterey, a Base da Força Aérea de Los Angeles em El Segundo, a Base Edwards em Edwards e a Base Fort Irwin em Barstow. E isso nem é tudo. A Califórnia aparenta estar mais do que preparada caso uma invasão do estado seja tentada. Essa prontidão também é o resultado do maior número de pessoal em serviço ativo estacionado em um único estado, com 158.784 tropas. Se mais tropas ou equipamentos forem necessários, eles podem chegar na Califórnia sem problemas. Afinal, quase 30 rodovias interestaduais cruzam o estado, fornecendo uma rede contínua para movimentos rápidos de tropas e apoio logístico, incluindo grandes vias como I-5, I-10 e I-15. O mesmo vale para as muitas bases costeiras que permitem o rápido desdobramento da Marinha e da Força Aérea. No entanto, a costa de 840 milhas da Califórnia pode ser vista como uma desvantagem.
Enquanto a geografia do restante do estado, que inclui tanto o ponto mais alto quanto o mais baixo dos Estados Unidos contíguos, o Monte Whitney e o Vale da Morte, respectivamente, geralmente trabalha a seu favor, a costa facilmente acessível introduz inúmeras vulnerabilidades de defesa. Por isso, a Califórnia, apesar de seu poder militar, não está em primeiro lugar na lista dos estados mais difíceis dos Estados Unidos para defender. Falando em poder militar, é exatamente isso que o próximo estado americano possui. Com apenas 290 militares em serviço ativo estacionados no estado, Vermont tem uma das, se não a mais fraca presença militar em todos os Estados Unidos. Não melhora quando se discute o número total de bases militares disponíveis no estado. Existem apenas duas. Uma está localizada em Burlington e a outra em Northfield, e ambas abrigam a Guarda Nacional Aérea de Vermont. A maior ameaça que a última base representa é que ela abriga a 158ª Ala de Caça, que foi a primeira unidade da Guarda Nacional Aérea a servir como casa para os jatos de combate F-35A Lightning II, também conhecidos como os aviões de combate mais avançados do mundo. No entanto, é praticamente aí que terminam as conquistas militares e tecnológicas de Vermont. Em 2022, este estado foi classificado em último pelo Departamento de Defesa com base nos gastos militares. Cerca de 600 milhões de dólares foram gastos, com 90% destinados a equipamentos e suprimentos. Em termos de localizações de pessoal de defesa, Chittenden, no noroeste de Vermont, teve a presença mais significativa, com 276 milhões e 700 mil dólares gastos em contratos de defesa e 130 milhões e 200 mil gastos com pessoal. Como Vermont estaria em desesperada necessidade de mais tropas e equipamentos em caso de uma invasão, vale a pena examinar a rede de conectividade do estado. Em uma palavra, essa rede pode ser descrita como ruim. Somente 4 rodovias interestaduais servem o estado. I-89, I-91, I-93 e um pequeno segmento da I-189. Essas rodovias, embora cruciais para viagens regionais, não fornecem a infraestrutura necessária para movimentos rápidos de tropas em larga escala ou transporte de equipamentos militares pesados. Além disso, o terreno rural e montanhoso de Vermont complica ainda mais a logística, tornando desafiador mobilizar e apoiar rapidamente as forças militares dentro do estado. Este terreno, no entanto, pode ser uma espécie de salva-vidas para Vermont em caso de uma invasão, especialmente quando se considera o quão bem a milícia de Vermont se adaptou a essas condições. Lembre-se, essa não seria a primeira vez que a guerra de guerrilha conseguiu repelir com sucesso uma força invasora. Então, embora Vermont esteja em último lugar em muitas listas nacionais, não está em último entre nossos estados mais fáceis de invadir. Embora Vermont possa ver alguns benefícios imensos de sua geografia, nosso próximo estado também. Então, vamos para o estado que você pode se surpreender ao aprender que tem possivelmente as maiores defesas naturais de qualquer estado do país, Virgínia. A oeste estão as montanhas Apalaches, que são lendárias por si só. As densas florestas e o terreno acidentado das Apalaches são ideais para estratégias de defesa e táticas de guerrilha, proporcionando ampla cobertura e caminhos desafiadores para movimentos inimigos. Além disso, o Vale de Shenandoah, aninhado dentro das Apalaches, serve como um corredor natural que pode ser facilmente defendido. Similarmente, a Baía de Chesapeake, a leste, possui amplos sistemas fluviais que podem ser utilizados estrategicamente para controlar o acesso e a movimentação. Portanto, não é surpreendente que esta baía abrigue vários fortes históricos, como o Fort Wall, que poderia reforçar os esforços defensivos. Toda a costa de 7.213 milhas de comprimento é fortificada por bases navais e portos, criando um escudo praticamente impenetrável. Falando em bases militares, a Virgínia tem dezenas delas, estando entre os 5 primeiros estados dos Estados Unidos nesta categoria. Mais importante ainda, a Virgínia é a casa da maior base militar do país, a Estação Naval de Norfolk, que abriga mais de 82 mil militares. Outras bases notáveis distribuídas por todas as forças militares incluem a instalação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico em Quantico, a base do Exército de Fort Belvoir em Fairfax,
a base da Força Aérea de Langley, em Hampton, a Base Naval Air Station Oceana, em Virginia Beach, e o Centro Marítimo Nacional da Guarda Costeira, em Arlington. Além de um impressionante número de bases militares, a Virgínia também se orgulha de um significativo número de tropas em serviço ativo, 125.162 para ser preciso. De acordo com essas estimativas de 2022, a Virgínia só perde para a Califórnia. No entanto, quando se trata de gastos militares em 2022, a Virgínia fica no topo. Mas a Virgínia não supera apenas a Califórnia em gastos militares, ela supera todos os Estados Unidos, com 62,7 bilhões de dólares gastos em 2022, quase 10% do seu produto interno bruto estadual. A Virgínia demonstra um compromisso incomparável com a defesa nacional. Aproximadamente 26% deste valor foi destinado a equipamentos e avanços tecnológicos, com até 8 cidades recebendo contratos de defesa no valor de pelo menos $1 bilhão. As 8 cidades são: Fairfax com 17,8 bilhões de dólares, Arlington com 4,4 bilhões de dólares, Newport News City com 3,6 bilhões de dólares, Norfolk com 3,2 bilhões de dólares, Virginia Beach City com 2,2 bilhões de dólares, Prince William com 2,1 bilhões de dólares, Alexandria City com 1,7 bilhão de dólares e Loudoun com 1,2 bilhão de dólares. Claro, todos esses números são justificados, dado que a sede do verdadeiro epicentro da Estratégia Militar e Operações dos Estados Unidos, o Pentágono, está localizado no condado de Arlington. A localização estratégica da Virgínia é a principal razão para isso, embora existam outros motivos. Veja, a Virgínia está localizada ao alcance fácil de importantes centros de defesa militar, graças às principais redes de transporte. Até 16 rotas interestaduais cruzam o estado, facilitando o rápido movimento de tropas e equipamentos. Essas rotas incluem a I-64, I-66 e I-95, que conectam a Virgínia com importantes instalações militares e rotas de abastecimento ao longo da costa leste e além. Por mais impressionante que a Virgínia seja, ela não possui a pura resiliência e tradição de preparação para desastres que nossa primeira escolha tem. Antes de revelarmos o mais resistente estado dos Estados Unidos para se invadir, vamos passar mais algum tempo no extremo oposto do espectro, entre os estados que, embora vitais em outros aspectos, simplesmente não oferecem o mesmo nível de defesa contra uma possível invasão. Delaware pode ser conhecido como um centro de serviços financeiros, mas certamente não se compara quando se trata de capacidades defensivas. Em toda a área de 2.500 milhas quadradas de Delaware, existe apenas uma grande base militar, a base da Força Aérea de Dover, em Dover. Isso significa que não há bases do Exército, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais ou Guarda Costeira no estado. Cerca de 3.339 militares estão designados para esta base, representando 96,6% de todos os soldados em serviço ativo no estado, segundo estimativas de 2022. Delaware também não se destaca em capacidades tecnológicas. O orçamento militar de 2022 viu apenas 700 milhões de dólares gastos em defesa, com apenas 11% disso indo para suprimentos e equipamentos. Esses fundos foram distribuídos entre 3 localidades, Newcastle, Kent e Sussex, sendo que a terceira recebeu apenas uma pequena fração do orçamento total em comparação com as 2 primeiras. Mas a falta de capacidades tecnológicas não é o único aspecto que torna Delaware vulnerável. A falta de barreiras naturais significativas, terreno plano e alta densidade populacional também contribuem para essa vulnerabilidade. Com isso em mente, não deveria ser surpreendente que este segundo menor estado dos Estados Unidos poderia ser invadido com relativa facilidade. A única salvação para Delaware é a sua proximidade com grandes áreas metropolitanas que poderiam potencialmente facilitar uma resposta rápida ou intervenção de estados próximos, possivelmente através de uma das 3 rodovias interestaduais no estado, I-95, I-295 e I-495. O mesmo não pode ser dito para o estado mais fraco da nossa lista, que está localizado mais ao nordeste. Mas ainda não viajaremos para lá. Por enquanto, vamos viajar na direção oposta no mapa, para o sudoeste, para revelar o estado que consideramos o mais difícil de invadir nos Estados Unidos.
Se você sabe alguma coisa sobre a história, geografia e militar dos Estados Unidos, provavelmente não ficará surpreso com a nossa primeira escolha. É o único e inigualável Texas. Tentar invadir o estado da Estrela Solitária provavelmente seria o maior erro que qualquer adversário poderia cometer. Por quê? Porque não há um único aspecto que trabalhe contra as formidáveis defesas do Texas, que está a caminho de se tornar o estado mais poderoso de todos os Estados Unidos. Vamos olhar para alguns fatos. O Texas tem uma robusta presença militar, com 112.583 militares em serviço ativo registrados em 2022. Adicione os reservistas e você tem 177.072 pessoas prontas para defender o Texas até o amargo fim. Esses militares estão espalhados por dezenas de bases militares, 2 das quais estão entre as 10 maiores instalações militares do mundo. As bases em questão são a base do exército Fort Hood em Killeen, com mais de 70 mil militares, e a base do exército Fort Bliss em El Paso, com mais de 20 mil militares. No entanto, o exército dos Estados Unidos não é o único ramo presente no Texas, um dos estados favoritos para os militares. Assim como as Forças Armadas dos Estados Unidos, aqui está uma visão geral rápida das principais bases neste potente centro militar. San Antonio, conhecida por sua forte presença militar, abriga várias bases críticas. Base Aérea do Exército de Martindale, Base do Exército de Camp Bullis, Base da Força Aérea de Lackland, Base da Força Aérea de Brook City e Base do Exército de Fort Sam Houston. E há muitas outras bases notáveis também. O Texas também está investindo pesadamente em sua infraestrutura de defesa, refletindo sua importância estratégica. O orçamento militar de 2022 de 58 bilhões focou principalmente em equipamentos e suprimentos, com 68% gastos nesta área. Enquanto isso, 26% foram para os militares e 6% para pesquisa e desenvolvimento. 18 bilhões e 600 milhões de dólares em contratos de defesa foram destinados ao condado de Tarrant, lar de Fort Worth, conhecida por suas indústrias de aviação e aeroespacial. Embora o Texas não careça de força militar, quaisquer forças e equipamentos adicionais poderiam chegar ao estado rapidamente, graças à sua localização central servida por mais de 20 rodovias interestaduais. Há também diversidade de terreno, desde colinas acidentadas e vastos desertos, até florestas densas e planícies extensas. Cada região apresenta um desafio único para as forças invasoras. Adicione os 3 rios que formam as fronteiras naturais do estado, o Rio Grande, o Rio Vermelho e o Rio Sabine, e fica óbvio que a Mãe Natureza contribuiu para que o Texas se tornasse uma fortaleza praticamente inexpugnável contra qualquer invasor em potencial. E não vamos esquecer do tamanho do Texas. Com 432.585,8 km², o Texas é o segundo maior estado dos Estados Unidos, ficando atrás apenas do Alasca. Portanto, mesmo sem todas as bases militares, pessoal e tecnologia, a vasta extensão do estado da Estrela Solitária tornaria quase impossível invadir e submeter rapidamente. Embora, vamos ser honestos, mesmo que não houvesse militares, os cidadãos do Texas poderiam se levantar para defender o estado por conta própria. O que nos leva ao último motivo pelo qual este estado é classificado em primeiro lugar, o orgulho do Texas. Embora essa métrica não possa ser medida com tanta precisão quanto o poder militar e as barreiras naturais, ainda é uma força considerável. O orgulho do Texas é um sentimento poderoso e inabalável que une os residentes do estado com um senso quase mítico de dever e resiliência, capturado em 3 simples palavras: Texas para sempre. O orgulho estadual é precisamente o que falta ao estado mais fraco da nossa lista, segundo várias pesquisas. Bem, orgulho e mais alguns outros aspectos cruciais de defesa. O título nada lisonjeiro de estado mais fácil dos Estados Unidos para se invadir pertence a Rhode Island. Por quê? Simplesmente tudo sobre Rhode Island é pequeno. Com 1,9,5 km², Rhode Island é o menor estado dos Estados Unidos, tornando-o instantaneamente um alvo fácil. O estado possui somente cerca de 3 mil militares ativos, um número pequeno comparado à maioria dos outros estados.
Existem apenas 3 bases militares, nenhuma delas representando o exército ou a força aérea. Uma delas, a estação Point Judith, guarda costeira dos Estados Unidos na Narragansett, utiliza apenas 30 pessoas e alguns barcos para conduzir operações em quase 70 milhas de costa. Também existem apenas 3 rodovias interestaduais cruzando o estado, I-90, I-5, I-195 e I-295, o que deixa rotas mínimas para implantação rápida e reforços de defesa. O orçamento militar de Rhode Island para 2022 foi de 1,6 bilhões de dólares, com somente 23% gastos em equipamentos. A maior parte desse dinheiro foi investida em uma única cidade, Newport, deixando o resto de Rhode Island dependendo de recursos limitados e infraestrutura mínima. Outros aspectos geográficos de Rhode Island também pouco ajudariam a repelir uma invasão por si só. O estado é principalmente plano, com o morro Jeremoth a apenas 812 pés acima do nível do mar, servindo como seu ponto natural mais alto. Além disso, praticamente toda Rhode Island pode ser rapidamente alcançada a partir da beira da água, permitindo que um possível invasor se aproxime facilmente de várias direções. Em aproximadamente 45 minutos, uma força invasora poderia atravessar todo o perímetro do estado, superando suas defesas escassas e estabelecendo controle rapidamente. Existem poucas se houver barreiras naturais para retardá-los. Felizmente, isso é tudo teórico, e nosso estado oceânico provavelmente não terá que lidar com cenários semelhantes. Mas quais você acha que são os estados dos Estados Unidos mais fáceis e mais difíceis de invadir? Nossa lista estava correta? Compartilhe seus pensamentos, opiniões e comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir e se cuidem por aí.